À meia-noite de hoje encerra-se a campanha eleitoral autárquica em Cabo Verde e os cidadãos preparam-se para exercer o seu direito de voto no domingo. Repito o que disse há dias: as campanhas eleitorais em Cabo Verde constituem exercícios democráticos de elevação política, expressão de combatividade e confrontação sem ultrapassar os limites das regras, exemplo de pedagogia cívica assinalável. Esta campanha eleitoral não foge a essa ponderação. Ela não está isenta de alguma polémica e até de alguma contestação. Mas a verdade é que elas são dirimidas no quadro da lei e das instituições competentes e são aceites pela comunidade política. Desta campanha eleitoral, a exemplo das anteriores, ficaram algumas notas que merecem a reflexão das instâncias políticas e que se discutem noutros sistemas eleitorais sem macular a sua democraticidade. Primeira nota: a razão de ser da manutenção de um dia de reflexão entre o termo do prazo legal da campanha e o dia da votação. Ainda fará sentido que se mantenha esse período quando os processos de comunicação política atingiram níveis de sofisticação que se relacionam imediata e diretamente com os cidadãos eleitores? As campanhas tradicionais dos grandes comícios e dos fartos meios nas operações de massas já estão muito ultrapassadas. A pessoalização dos contactos e o emailing sem barreiras nas redes sociais tendem a desvalorizar a ideia de que é necessário um dia de reflexão para o exercício esclarecido do voto. Mais, tenho dúvidas que um cidadão eleitor, com a política tão mediatizada, necessite de um dia de reflexão para formar a sua decisão. O eleitor indeciso não se decide na véspera do voto. E a campanha eleitoral, o debate político, a confrontação das propostas e a relação que se estabelece entre candidatos e eleitores são os fatores que tendem a definir o voto de cada um. Não será uma espécie de recolhimento introspectivo que eliminará as dúvidas e incertezas no exercício do voto. Uma segunda nota tem a ver com o voto antecipado, questão suscitada pelas peripécias a propósito do voto do ex-presidente da República, Jorge Carlos Fonseca. O voto dos cidadãos não deve ser um momento penoso. E a lei eleitoral e a administração eleitoral devem criar condições para que ele se exerça nas melhores condições possíveis e sem discriminar alguém. O direito de voto, enquanto pilar dos regimes democráticos, tem de acompanhar a modernidade de processos, facilitar o seu exercício sem deixar de conferir confiança no sistema e evoluir no sentido de se aproximar dos eleitores em vez dos eleitores se aproximarem do sistema. A consagração do voto antecipado é uma estratégia no bom sentido, o de facilitar a participação cívica. Deve ser um estatuto aberto e não condicionado a certas categorias de pessoas, num tempo em que a mobilidade permanente e a deslocalização dos centros de interesse dos cidadãos marcam as suas vidas. O voto antecipado deve tendencialmente ser disponibilizado a todos, sem exclusão, sempre que colocados em situações que o justifiquem com a garantia constitucional do exercício de um direito fundamental, o de voto. O voto antecipado não é o fim do caminho, ainda há mais a percorrer, como o do refinamento do chamado voto em mobilidade. Um país como Cabo Verde, que espalha a sua cidadania pelos 4 cantos do mundo, terá nestes 2 instrumentos de votação o refinamento da sua democracia e as respostas aos desafios políticos que tem de afrontar. Os do próximo domingo serão ultrapassados com grande sucesso democrático, tenho a certeza.